Meu filho me olhou nos olhos e disse com uma frieza que nunca vou esquecer: Pai, o senhor vai dormir na garagem. Meu sogro precisa do quarto. Eu tinha acabado de voltar do hospital, ainda com a pulseira de identificação no pulso, o corpo fraco demais para reagir. E ali estava ele, meu único filho, me expulsando do meu próprio quarto como se eu fosse um móvel velho que não serve mais. A casa que eu construí tijolo por tijolo, suando sob o sol escaldante de Goiás durante 32 anos, agora tinha um novo dono na fila. E esse dono não era eu. Mas o que Rodrigo não sabia, o que minha nora Jéssica jamais imaginou, é que eu não era o velho quebrado que eles pensavam. Naquele momento, parado no corredor da minha própria casa, tomei uma decisão que mudaria tudo. Sem gritar, sem brigar, sem fazer escândalo. Apenas com frieza e planejamento. Quando terminei, eles entenderam uma lição que vão carregar para o resto da vida. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Sebastião Gomes, tenho 58 anos, e esta é a história de como meu próprio filho tentou me jogar fora como lixo, e como eu mostrei a ele o verdadeiro significado de consequências. Deixa eu te contar desde o começo, porque para você entender o peso dessa traição, precisa saber quem eu sou e tudo o que eu fiz para chegar até aqui. Nasci em Anápolis, numa família tão pobre, que tem dia que a gente comia farinha com sal porque não tinha mais nada. Meu pai, seu Antônio, era pedreiro. Minha mãe, Dona Lourdes, lavava roupa de ganho na beira do rio. Éramos 5 filhos dividindo 2 cômodos de chão batido e teto de telha velha que pingava quando chovia forte. Aprendi cedo que nessa vida ninguém te dá nada de graça. Tudo, absolutamente tudo, você tem que conquistar no suor e na dor. Com 12 anos, larguei a escola para ajudar meu pai na construção. Não porque eu queria, mas porque a fome apertava e alguém tinha que trazer mais dinheiro para casa. Meu pai estava com problema no joelho. Mal conseguia subir escada, então eu virei servente. Carregava saco de cimento de 50 quilos nas costas, misturava massa, quebrava tijolo, tudo debaixo daquele sol que parece que vai derreter a cabeça da gente. Tinha dia que eu chorava escondido de cansaço e dor nas costas, mas nunca reclamei na frente de ninguém. Mas eu tinha um sonho, sabe? Um sonho que me fazia levantar todo dia às 5 da manhã, mesmo quando o corpo implorava para ficar deitado. Eu jurava para mim mesmo que meus filhos nunca iam passar o que eu passei. Que eles iam ter escola boa, roupa limpa, comida na mesa todo dia, que iam poder sonhar sem precisar se preocupar se ia ter arroz no fim do mês. Foi com 24 anos que conheci a Carmen. Ela trabalhava numa lanchonete perto da obra onde eu estava. Eu entrava lá todo dia no horário do almoço, sempre pedindo a mesma coisa: marmitex de frango com arroz e feijão. Até que um dia ela sorriu para mim de um jeito diferente e perguntou: Você não cansa de comer sempre a mesma coisa? Eu, todo sem jeito, respondi: É o que dá pro meu bolso, moça. Ela riu, daquele jeito que ilumina o ambiente inteiro, e disse: Então vou fazer um desconto especial para você. A partir daquele dia, comecei a ir lá não só pela comida, mas para ver aquele sorriso. A Carmen era diferente de todas as mulheres que eu conhecia. Ela tinha uma leveza, uma alegria que fazia eu esquecer do cansaço, da dureza da vida. Levei 6 meses juntando coragem para chamar ela para sair. Quando finalmente consegui, as mãos suavam tanto que eu mal conseguia segurar o guardanapo de papel onde tinha escrito meu telefone. Carmen, eu sei que sou só um pedreiro, que não tenho estudo nem nada chique para te oferecer, mas se você me der uma chance, eu juro que vou fazer de tudo para te fazer feliz. Ela pegou aquele papel, olhou para mim com aqueles olhos castanhos que pareciam enxergar minha alma, e disse: Sebastião, eu não preciso de coisas chiques. Preciso de um homem de verdade, e você parece ser um. Casamos 1 ano depois numa cerimônia simples na igreja do bairro. Minha mãe chorou a missa inteira. Meu pai apertou minha mão tão forte que quase quebrou os dedos. A Carmen estava linda com um vestido branco simples que ela mesma ajudou a costurar. Moramos no começo num quartinho alugado nos fundos da casa de uma senhora. Era apertado,
úmido, mas era nosso. Carmen continuou trabalhando na lanchonete e eu nas obras. Cada um fazendo sua parte, sonhando com dias melhores. Quando ela engravidou, eu senti um medo que nunca tinha sentido antes. Um medo bom, sabe? Aquele medo de responsabilidade, de saber que agora tinha uma vida dependendo de mim. Mas junto com o medo veio uma determinação de ferro. Esse filho ia ter tudo que eu não tive. Rodrigo nasceu numa manhã de agosto. Depois de 12 horas de trabalho de parto que quase me mataram de nervoso na sala de espera. Quando a enfermeira trouxe ele embrulhado naquela manta azul clara, tão pequenininho que cabia nas minhas 2 mãos, eu chorei feito criança. Olhei para aquele rostinho vermelho, os olhinhos fechados, e fiz uma promessa. Filho, você vai ter a vida que seu pai nunca teve. Vou trabalhar até cair, mas você vai estudar, vai ser alguém na vida. E eu cumpri essa promessa. Deus é testemunha que eu cumpri. Rodrigo tinha 6 meses quando comecei meu próprio negócio. Nada grandioso. Apenas eu e mais 2 ajudantes fazendo pequenas reformas, colocando piso, pintando casa, levantando muro. Mas era meu. Trabalhava de segunda a segunda, sem folga, sem reclamação. Carmen cuidava do Rodrigo e ainda conseguia fazer uns bolos para vender e ajudar nas contas. A gente se virava como podia, mas nunca deixou faltar o básico para o nosso filho. Quando o Rodrigo começou a ir para a escola, eu fazia questão de acordar cedo todo dia para tomar café com ele antes de ir para a obra. Perguntava da lição, ajudava no que podia, mesmo sem entender muito das coisas que ele aprendia. Carmen sempre dizia: Sebastião, você não precisa saber tudo, só precisa mostrar que se importa. E eu me importava. Mais do que tudo na minha vida. Botei Rodrigo em escola particular desde pequenininho. Não era das mais caras, mas era boa. Melhor que aquela escola pública sucateada onde eu estudei os poucos anos que consegui. A mensalidade doía no bolso todo mês, especialmente quando o serviço ficava mais fraco. Mas eu preferia comer ovo com arroz todo dia do que tirar meu filho daquela escola. Comprava os livros novos, os materiais que a escola pedia, tudo certinho. Quando os coleguinhas dele iam para a festinha de aniversário, Rodrigo também ia, com um presente na mão. Carmen fazia questão de comprar, mesmo que fosse o mais simples, porque ela dizia: nosso filho não vai passar vergonha na frente de ninguém. Rodrigo cresceu sabendo que era amado, que era importante, que tinha valor. A gente nunca deixou ele sentir o peso da nossa luta financeira. Ele não sabia que tem dia eu pulava o almoço para economizar dinheiro. Não sabia que a roupa que eu usava tinha mais de 10 anos, porque todo centavo extra ia para ele. Não sabia que a Carmen chorava escondido quando via outras crianças com tênis de marca e sabia que não podia dar o mesmo para o filho. Mas mesmo assim, fazíamos o máximo. Quando Rodrigo fez 10 anos, aconteceu algo que mudou nossas vidas. A Carmen começou a sentir dores nas costas. Achamos que era da rotina pesada, de ficar em pé o dia todo trabalhando. Compramos pomada, fizemos massagem, mas a dor só piorava. Foi quando ela começou a emagrecer sem motivo que eu insisti para ela ir no médico. Levei ela no posto de saúde, mas a consulta demorava meses. Peguei um dinheiro emprestado com um amigo e levei ela num médico particular. Depois de vários exames, veio o diagnóstico que destruiu nosso mundo. Câncer no pâncreas, já espalhado. Lembro até hoje do médico falando aquelas palavras técnicas que eu não entendia direito, mas entendia o suficiente para saber que era grave. Muito grave. Olhei para Carmen sentada naquela cadeira dura da clínica, com a mão tremendo segurando a bolsa velha, os olhos enchendo de lágrima, e senti meu mundo desabar. Doutor, tem cura? Tem tratamento? Perguntei com a voz embargada. Tem tratamento sim, senhor Sebastião. Quimioterapia, radioterapia, cirurgia dependendo da evolução. Mas não vou mentir, é difícil, é caro, e não posso garantir nada. Caro. Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça. Mas não importava. Venderia tudo o que tinha. Me endividaria para o resto da vida. Mas ia salvar minha mulher. Começamos o tratamento na semana seguinte. As sessões de quimioterapia eram num hospital particular em Goiânia.
Cada sessão custava uma fortuna. Eu trabalhava que nem louco durante o dia e ficava com ela de noite no hospital. Rodrigo ficava com minha mãe, que mesmo já velhinha, ajudava como podia. Carmen foi guerreira. Perdeu o cabelo, perdeu peso, ficou fraca. Vomitava depois de cada sessão. Mas nunca perdeu a fé. Sebastião, eu vou vencer isso. Preciso ver nosso filho crescer, casar, me dar netos. Ela dizia segurando minha mão com aquela força que só quem está lutando pela vida consegue ter. Vendi o carro que tinha acabado de comprar. Vendi as poucas joias que a Carmen tinha guardado. Peguei empréstimo no banco com juros altíssimos. Vendi até ferramentas de trabalho que eu precisava. Nada importava, só salvar ela. Os médicos fizeram cirurgia para tentar remover o tumor. A operação durou 6 horas. Fiquei na sala de espera andando de um lado para o outro, rezando todas as orações que sabia e mais algumas que inventei ali na hora. Quando o médico saiu e disse que a cirurgia tinha sido um sucesso, caí de joelhos ali mesmo no chão frio do hospital e agradeci a Deus chorando. Por alguns meses, pareceu que tínhamos vencido. Carmen voltou para casa, estava se recuperando, voltando a sorrir. Rodrigo ficou tão feliz de ter a mãe de volta que não largava do lado dela. Eu olhava aquela cena, minha mulher no sofá com nosso filho ao lado assistindo desenho, e pensava, valeu cada centavo, cada sacrifício. Mas o câncer é traiçoeiro. 6 meses depois da cirurgia, Carmen começou a sentir dores de novo. Voltamos correndo no médico, fizemos novos exames e o diagnóstico foi uma sentença de morte. O câncer tinha voltado mais agressivo, espalhado pelo corpo inteiro. Não tinha mais o que fazer. Carmen tinha no máximo 6 meses de vida. Eu entrei em desespero. Levei ela em todo médico que conhecia, fui atrás de tratamento experimental, de tudo. Mas a resposta era sempre a mesma. Não tinha mais o que fazer, só cuidados paliativos para ela não sofrer tanto. Carmen chamou eu e Rodrigo um dia na cama, onde ela mal conseguia se mexer. Rodrigo tinha 12 anos. Estava virando adolescente. Ela segurou a mão dos dois e disse com aquela voz fraca, mas firme. Sebastião, você precisa me prometer uma coisa. Cuida do nosso filho. Não deixa ele desistir dos estudos. Faz ele ser um homem de bem, honesto, trabalhador. E Rodrigo, meu filho, obedece seu pai. Ele é um homem bom. Tudo o que ele faz é por amor. A gente chorou os 3 abraçados naquela cama, sabendo que aquele era um dos últimos momentos juntos. Carmen morreu numa terça-feira de manhã, com a gente do lado dela. Foi de forma tranquila. Ela simplesmente fechou os olhos e partiu. Rodrigo chorou tanto que eu achei que ele ia ficar doente. Eu tentava ser forte, mas por dentro estava destruído. Perdi minha companheira, minha melhor amiga, o amor da minha vida. O enterro foi num dia cinzento e frio. Meia cidade foi, porque Carmen era querida por todo mundo. Quando colocaram o caixão na terra, segurei Rodrigo pela cintura porque ele queria pular junto, gritando, "Mamãe, não vai embora!" Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Nos meses seguintes, eu e Rodrigo nos apoiamos um no outro para sobreviver. Eu continuei trabalhando, agora com o dobro de força, porque precisava ser pai e mãe. Acordava mais cedo para fazer café da manhã, preparava a marmita dele para a escola, lavava roupa, limpava a casa. À noite, depois de um dia inteiro de trabalho pesado, ainda tinha que ajudar nas lições, conversar, tentar preencher o vazio que a Carmen tinha deixado. Não foi fácil. Teve noite que eu caía na cama tão cansado que dormia de roupa mesmo. Teve dia que eu olhava para o teto e pensava, não vou aguentar. Mas toda vez que olhava para o Rodrigo, lembrava da promessa que fiz para Carmen. Tinha que aguentar. Tinha que ser forte. Por ele. As dívidas que fiz para o tratamento da Carmen me perseguiram por anos. Banco cobrando, cartão de crédito estourado, empréstimo com juros que pareciam nunca acabar. Mas eu pagava tudo. Centavo por centavo, trabalhando em 2, às vezes 3 serviços por dia. Chegava em casa tão exausto que mal conseguia tomar banho antes de dormir. Rodrigo nunca soube da real situação financeira. Ele continuou na mesma escola, com as mesmas oportunidades. Quando ele pedia algo,
Eu dava um jeito de conseguir, nem que fosse fazendo hora extra ou pegando serviço extra no fim de semana. Ele precisava ter uma infância normal. Não podia carregar o peso das minhas lutas. Quando Rodrigo fez 15 anos, consegui finalmente um respiro financeiro. O negócio estava crescendo. Tinha contratado mais 3 funcionários e estava pegando obras maiores. Não era rico, longe disso, mas dava para viver com menos sufoco. Foi quando tomei a decisão mais importante da minha vida: comprar uma casa. Não queria mais pagar aluguel, jogar dinheiro fora todo mês. Queria ter algo nosso, algo que um dia seria do Rodrigo. Encontrei um terreno bom num bairro classe média de Goiânia. Não era o melhor bairro, mas era decente. Com rua asfaltada, seguro, perto de escola e mercado. Peguei financiamento bancário de 20 anos. A parcela era pesada, mas cabia no orçamento se eu controlasse bem. Gastei 4 anos construindo aquela casa. Eu mesmo coloquei cada tijolo, reboquei cada parede, assentei cada piso. Rodrigo, nas férias escolares, me ajudava carregando material, passando massa. Via ele suado, reclamando das costas doendo, e eu pensava: isso aqui é para você, filho. Tudo isso é para você. A casa ficou bonita. 3 quartos, 2 banheiros, sala ampla, cozinha espaçosa, uma área de serviço boa e até um quartinho extra que virou depósito. Tinha uma varandinha na frente onde coloquei 2 cadeiras de plástico para sentar no fim de tarde. Não era mansão, mas era nossa. Suada, conquistada com muito sacrifício. No dia que a gente se mudou, Rodrigo tinha 19 anos. Ele olhou para casa, olhou para mim e disse: pai, o senhor é foda. Construiu isso tudo sozinho. Eu coloquei a mão no ombro dele e disse: filho, essa casa é nossa, mas um dia vai ser só sua. Aqui você vai trazer sua esposa, criar seus filhos. É o nosso patrimônio, nossa segurança. Ele me abraçou naquele dia. Um abraço apertado, daqueles que a gente sente que é de coração. Obrigado por tudo, pai. O senhor é o melhor pai do mundo. Aquelas palavras valeram cada gota de suor, cada dor nas costas, cada madrugada sem dormir. Rodrigo estava terminando o ensino médio e tinha sido aprovado para engenharia civil numa universidade particular boa. A mensalidade era cara, mais cara do que eu imaginava poder pagar. Mas como ia negar? Era o sonho dele. Era a realização de tudo que prometi para Carmen. Assumi mais obras, trabalhei mais horas, cortei minhas despesas ao mínimo. Comia arroz com ovo durante a semana toda para conseguir pagar aquela mensalidade no fim do mês. Mas Rodrigo nem desconfiava. Ele chegava em casa com os livros debaixo do braço, empolgado com o curso, contando das aulas, dos projetos. Eu escutava tudo com aquele orgulho de pai que mal cabe no peito. Meu filho estava virando engenheiro. Engenheiro! Ele, que era filho de pedreiro, neto de lavadeira, estava cursando faculdade particular de engenharia. Durante os 5 anos de faculdade, eu não tirei férias nenhuma vez. Não comprei roupa nova, não saí para comer fora, não gastei com nada além do essencial. Cada centavo ia para mensalidade, para livros, para o material que ele precisava. Teve mês que atrasei conta de luz para não atrasar a faculdade. Teve mês que passei vergonha no mercado porque o cartão não passou. Mas a faculdade estava sempre em dia. Rodrigo se formou com honras. Eu estava lá na formatura, de terno emprestado do meu amigo porque não tinha um para chamar de meu. Chorei quando chamaram o nome dele e ele subiu no palco para receber o diploma. Olhei para o céu e disse baixinho: Carmen, conseguimos. Nosso filho é engenheiro. Depois da formatura, Rodrigo conseguiu um emprego rápido numa construtora grande. O salário era bom, melhor do que eu ganhava juntando todos os meus trabalhos. Ele estava feliz, animado, cheio de planos. Continuou morando comigo. Dizia que queria economizar um pouco antes de sair de casa. Eu adorava ter ele ali. A casa ficava menos vazia, menos silenciosa. A gente jantava junto, assistia futebol no domingo, conversava sobre a semana. Foi nessa época que Rodrigo conheceu a Jéssica. Ele chegou em casa um dia com aquele sorrisinho de quem está apaixonado. Pai, conheci uma menina incrível no trabalho. Ela é da área de arquitetura.
É linda, inteligente, engraçada. Fiquei feliz por ele. Todo pai quer ver o filho feliz, querido por alguém. Traz ela aqui em casa para eu conhecer, filho. Quero saber quem é essa moça que roubou teu coração. Jéssica apareceu na semana seguinte. Era bonita mesmo, tinha que admitir. Alta, magra, bem arrumada, com aquele jeito de quem sempre teve as coisas boas da vida. Veio de salto alto e vestido de marca. Maquiagem impecável, unhas feitas. Cumprimentou com um sorriso educado, mas dava para perceber que ela estava avaliando tudo. A casa, os móveis simples, meu jeito de falar sem estudo. Preparei um jantar caprichado. Fiz aquela comida goiana boa. Arroz com pequi, frango caipira, vinagrete, farofa. Coloquei a mesa com a toalha boa que a Carmen guardava para as ocasiões especiais. Jéssica comeu pouco, falando que estava de dieta. Ficou mexendo mais no celular do que conversando. Quando eu perguntava alguma coisa, ela respondia educada, mais curto. Rodrigo estava tão empolgado que nem percebeu. Depois que ela foi embora, perguntei. E aí, filho, o que achou? Incrível, né, pai? Ela é perfeita. Perfeita não era a palavra que eu usaria. Mas deixei quieto. Filho apaixonado não escuta conselho de pai mesmo. Os meses passaram e Jéssica virou presença constante na casa. Vinha quase todo dia. Ficava no quarto com Rodrigo, saía com ele nos fins de semana. Era educada comigo, sempre dizia oi e tchau, mas nunca passava disso. Nunca sentou para conversar de verdade. Nunca quis saber da minha história. Nunca perguntou se eu precisava de ajuda com alguma coisa. Um dia escutei ela falando no telefone na varanda. Não quis ouvir, mas a voz dela estava alta. Mãe, a casa é simples, bem simples mesmo. O pai do Rodrigo é gente boa, mas dá pra ver que não tem estudo, sabe? Fala meio errado. Aquilo doeu. Não vou mentir. Mas engoli seco e não comentei nada com Rodrigo. Não queria criar atrito, não queria ser o pai chato que não aprova a namorada do filho. 1 ano depois do início do namoro, Rodrigo chegou em casa radiante. Pai, eu pedi ela em casamento e ela aceitou. Abracei ele, fingi alegria total, mas por dentro tinha uma pulga atrás da orelha. Não sabia explicar direito, mas alguma coisa naquela moça não me passava confiança. O casamento foi marcado para 6 meses depois. A família da Jéssica bancou quase tudo. Salão chique, buffet caro, banda, decoração cara. Eu contribuí com o que pude. Peguei até um empréstimo pequeno para ajudar e não passar vergonha. No dia do casamento, conheci os pais dela. O pai, seu Valdir, era empresário, dono de uma rede de farmácias. A mãe, dona Eliane, era médica aposentada. Gente de dinheiro, dava para ver. Eles me cumprimentaram educados, mas com aquela educação fria de quem está fazendo obrigação. Durante a festa, seu Valdir fez um discurso falando da família, de como estavam felizes de receber Rodrigo. Falou que o genro era trabalhador, inteligente, que ia fazer a filha feliz. Quando chegou minha vez de falar, subi no palco nervoso. Não sou bom com palavras bonitas, nunca fui. Falei do coração. Rodrigo, você é minha vida inteira. Tudo o que fiz foi pensando em você. Jéssica, bem-vinda à nossa família. Espero que vocês sejam muito felizes. Foi curto, simples, mas sincero. Algumas pessoas aplaudiram educadas. Vi dona Eliane comentar algo no ouvido de uma amiga e as duas rirem baixinho. Preferi não pensar no que era. Depois do casamento, Rodrigo e Jéssica foram morar comigo temporariamente. Ele explicou. Pai, a gente quer juntar uma grana boa antes de comprar nosso próprio apartamento. Fica tranquilo, é só uns meses. Uns meses eu não me importava. Era meu filho. Minha casa era a casa deles sempre. Dei para eles o quarto principal, o maior, com banheiro privativo. Eu fiquei no quarto menor, que sempre foi o meu mesmo. Não me incomodava. Queria que eles ficassem confortáveis. No começo foi tranquilo, cada um na sua, respeitando o espaço do outro. Eu acordava cedo, tomava café, ia trabalhar. Voltava de noite, jantava sozinho porque eles sempre jantavam fora ou no quarto. Fim de semana eu ficava mais na varanda ou no meu quarto, dando privacidade para o casal.
Mas aos poucos as coisas começaram a mudar. Jéssica começou a fazer alterações na casa. Sem me consultar. Cheguei do trabalho um dia e a sala estava totalmente diferente. Ela tinha mudado os móveis de lugar, colocado almofadas novas, quadros novos na parede. Oi, seu Sebastião. Dei uma renovada aqui na sala. Ficou melhor, né? Olhei para os móveis que a Carmen tinha escolhido com tanto carinho, agora todos espremidos num canto diferente. Jéssica, você podia ter perguntado antes, né? É que esses móveis têm história para mim. Ai, desculpa, seu Sebastião. Mas é que estava tão antiquado. A gente precisa modernizar um pouco as coisas. Antiquado. Minha casa era antiquada. Engoli seco e não falei mais nada. Na semana seguinte, ela trocou as cortinas. Depois comprou o tapete novo. Depois mudou os quadros do corredor. A casa estava virando outra e eu não estava sendo consultado sobre nada. Rodrigo sempre apoiava ela. Pai, deixa ela arrumar. Mulher gosta dessas coisas. Fica mais bonito mesmo. Mas não era sobre ficar bonito. Era sobre aquela ser minha casa. Sobre ter minha voz nesses assuntos. Começaram também as sugestões sobre meus hábitos. Um domingo eu estava assistindo futebol na sala, com meu Goiás jogando. Jéssica apareceu com 2 amigas. Seu Sebastião, a gente vai usar a sala. O senhor pode assistir no seu quarto? Minha sala, meu jogo, e eu sendo expulso. Levantei sem falar nada. Fui pro quarto. Dava para ouvir elas rindo alto, falando de balada, de roupa cara, de viagem. Uma vida que eu nunca tive nem nunca vou ter. Outro dia cheguei em casa depois de um dia especialmente cansativo de trabalho. Tinha ficado debaixo de sol o dia inteiro levantando o muro. Estava sujo de cimento, suado, morto de cansado. Só queria tomar um banho e descansar. Jéssica estava na cozinha com a mãe dela. Quando eu entrei, as 2 ficaram quietas, me olhando da cabeça aos pés. Boa tarde, dona Eliane. Cumprimentei. Boa tarde. Ela respondeu seca. Fui direto pro banheiro. Quando estava no corredor, escutei dona Eliane falar baixo, mas não tão baixo assim. Minha filha, que situação. Você merecia mais conforto. Ter que dividir a casa com o sogro é complicado. Eu sei, mãe. Mas é temporário. Logo a gente sai daqui. Temporário. Como se eu fosse um incômodo temporário na minha própria casa. As semanas viraram meses. Os uns meses que Rodrigo tinha falado já tinham passado. E eles continuavam lá. Não que eu quisesse botar eles para fora, mas começava a pesar. Pesar no bolso porque, apesar de pagarem algumas contas de luz e água, a maior parte das despesas continuava sendo minha. Pesar no clima, porque a casa não era mais minha, era deles. Pesar na convivência, porque eu me sentia cada vez mais um estranho no meu próprio lar. Jéssica começou a me tratar como empregado. Seu Sebastião, quando for no mercado, traz isso e aquilo para mim? Seu Sebastião, pode lavar essa louça aqui? É que tô com muita coisa para fazer. Seu Sebastião, arruma a sala. Vai vir visita. Eu fazia porque não queria criar problema. Mas por dentro estava começando a ferver. Rodrigo mudou também. Meu filho que me abraçava, que conversava comigo, que me respeitava, virou outra pessoa. Começou a me chamar de Sebastião, em vez de pai, quando estava perto da Jéssica. Começou a sair de fininho quando eu chegava na sala. Começou a ficar do lado dela em qualquer discussão, mesmo quando ela estava claramente errada. Um dia preparei um almoço caprichado no domingo. Arroz, feijão, carne assada, farofa, salada. Coloquei a mesa bonita. Esperei eles comerem comigo como antigamente fazíamos. Mas eles saíram sem avisar e voltaram de tarde, já tendo almoçado num restaurante caro. A comida ficou lá na mesa, esfriando, desperdiçada. Quando chegaram e viram, Jéssica disse: Ai, seu Sebastião, a gente saiu sem avisar. Desculpa o transtorno. Transtorno. Eu ter feito comida para a família era transtorno. Outro episódio que me marcou foi quando meu amigo de infância, Zé Carlos, veio me visitar. A gente ficou na varanda conversando, tomando cerveja, lembrando dos tempos antigos, dando risada. Jéssica apareceu na porta com cara feia. Seu Sebastião, dá para fazer menos barulho? A gente tá tentando descansar. Era 7 horas da noite de um sábado.
Zé Carlos percebeu o clima e foi embora mais cedo. Depois que ele saiu, fiquei ali na varanda sozinho pensando: como foi que cheguei nesse ponto? Na minha própria casa não posso mais receber visita, não posso mais dar risada. Os pais da Jéssica começaram a frequentar a casa também. Seu Valdir chegava e se acomodava na minha poltrona preferida, aquela que eu tinha comprado quando Rodrigo era pequeno, sem nem perguntar se eu me importava. Ficava lá dando palpite em tudo, falando de investimentos, de negócios, de como Rodrigo devia se planejar financeiramente. Nunca me incluía na conversa, como se eu fosse parte da mobília. Dona Eliane inspecionava tudo com olhar crítico. Uma vez vi ela passar o dedo na estante checando o pó. Comentou com a filha, alto o suficiente para eu escuchar: Jéssica, você precisa de uma faxineira. Não dá para manter uma casa limpa trabalhando fora. Eu que limpava a casa todo fim de semana, esfregando o chão de joelhos, tirando pó de cada cantinho. Mas pro gosto refinado dela não estava bom. Minha saúde começou a piorar. Dores de cabeça constantes, pressão alta, o médico me alertando que eu estava no limite. Seu Sebastião, o senhor precisa diminuir o estresse. Sua pressão está perigosa. Qualquer hora dessas o senhor pode ter um AVC ou um infarto. Mas como diminuir o estresse morando numa casa que não era mais minha? Sendo tratado como empregado pelo meu próprio filho e nora. Um dia, Rodrigo chegou empolgado em casa. Pai, tenho uma notícia. Os pais da Jéssica vão viajar por 3 meses para a Europa. E o pai dela vai precisar ficar aqui quando voltar porque vão reformar a casa deles. Meu coração gelou. Ficar aqui? Por quanto tempo? Só uns 2 meses. Você entende, né? Não tem para onde ele ir. Não tem para onde ir um homem que tem 3 casas? Mas eu não falei nada. Apenas assenti com a cabeça. Jéssica entrou na conversa. Seu Sebastião, a gente pensou que o senhor podia passar para o quarto menor, aquele que é meio depósito. A gente arruma certinho para o senhor. É que meu pai precisa de um quarto confortável por causa da coluna dele. O quarto depósito, onde eu guardava ferramentas, caixas velhas, tralha. Queriam me enfiar lá, mas aquele é meu quarto. Falei com a voz trêmula. Eu sei, mas é só temporário. O senhor entende, né? Entender eu entendia. Entendia que estava sendo expulso aos poucos da minha própria casa. Mas o pior ainda estava por vir. 2 dias depois comecei a me sentir mal. Tontura forte, dor no peito, falta de ar. Tentei aguentar, mas a dor piorou tanto que gritei por socorro. Rodrigo estava em casa com Jéssica. Ele veio correndo no meu quarto. Pai, o que foi? Dor no peito. Não consigo respirar direito. Vi o pânico no olho dele por 1 segundo. Jéssica apareceu na porta. Liga pro SAMU logo, Rodrigo. A ambulância demorou 20 minutos que pareceram 20 horas. A dor era tanta que eu achei que ia morrer ali mesmo. Quando chegou, os paramédicos me colocaram na maca, fizeram os procedimentos e me levaram pro hospital. Rodrigo foi junto na ambulância. No hospital descobriram que eu tinha tido uma crise hipertensiva severa. A pressão tinha subido tanto que quase tive um derrame. O médico foi claro. Seu Sebastião, o senhor escapou por pouco. Precisa ficar internado para a gente estabilizar essa pressão e investigar melhor. E depois, em casa, vai precisar de repouso absoluto e evitar qualquer tipo de estresse. Fiquei internado 3 dias. 3 dias que mudaram tudo. Rodrigo me visitou no primeiro dia, ficou meia hora e foi embora dizendo que tinha compromisso no trabalho. Jéssica não apareceu nenhuma vez. Nem uma ligação, nem uma mensagem perguntando como eu estava. No segundo dia, Rodrigo não veio. Mandou mensagem. Pai, não vou conseguir ir hoje. Tá corrido aqui, mas fica tranquilo que o senhor tá bem cuidado aí. No terceiro dia, quando recebi alta, liguei para ele vir me buscar. Pai, olha, a Jéssica tá usando o carro e eu tô no trabalho. Pega um Uber que eu te pago depois. Uber. Meu filho querendo que eu voltasse do hospital de Uber. Sozinho, fraco, mal conseguindo andar. Insisti. Filho, eu tô muito fraco. Não vai dar para eu pegar Uber sozinho. Por favor, vem me buscar. Silêncio do outro lado. Depois. Tá bom, pai, vou tentar sair mais cedo. Ele chegou às 5 da tarde. Eu tinha recebido alta ao meio-dia. Fiquei 3 horas sentado naquele banco duro do hospital, esperando.
sentindo cada minuto passar devagar. Quando ele chegou, nem pediu desculpa pelo atraso. Só disse: "Vamos, pai, vamos embora." No caminho de volta tentei conversar. "Filho, eu quase morri. Você percebe isso?" "Eu sei, pai. Ainda bem que não foi nada grave." Nada grave. Quase ter um derrame não era nada grave. Quando chegamos em casa, achei que ia poder descansar, me recuperar no meu quarto. Mas quando abri a porta do meu quarto, levei um choque. Estava tudo diferente. Minhas coisas não estavam mais lá. As roupas no guarda-roupa, os objetos pessoais, as fotos da Carmen que ficavam na mesinha de cabeceira. Tudo tinha sumido. "Rodrigo, cadê minhas coisas?" Ele evitou meu olhar. "É que, pai, a gente precisava arrumar o quarto pro sogro. Ele chega semana que vem. Suas coisas estão no depósito. A gente arrumou lá pro senhor." Senti minhas pernas bambas. "Você tá dizendo que me mudou de quarto enquanto eu estava internado no hospital?" Jéssica apareceu. "Seu Sebastião, o senhor tá fazendo tempestade em copo d'água. É só um quarto. O senhor vai ficar confortável no depósito. A gente limpou tudo, colocou uma cama, arrumou certinho." Fui até o tal depósito para ver. Era um cômodo pequeno nos fundos da casa, que antes guardava ferramentas e caixas velhas. Tinham colocado uma cama de solteiro velha, um guarda-roupa pequeno e quebrado, e minhas coisas estavam todas amontoadas em caixas no canto. As fotos da Carmen estavam jogadas dentro de uma caixa de papelão sem nenhum cuidado. Peguei uma foto dela sorrindo, com Rodrigo pequenininho no colo, e senti minha vista embaçar de lágrima. "Isso aqui não é um quarto. É um depósito mesmo." Falei segurando a foto. Jéssica suspirou impaciente. "Seu Sebastião, francamente, o senhor tá exagerando. É melhor do que a garagem, não é?" A garagem. Ela tinha pensado em me botar na garagem. Olhei para o Rodrigo esperando que ele dissesse alguma coisa, que me defendesse, que mostrasse um pingo de vergonha na cara. Mas ele só disse: "Pai, dá para não fazer drama? O sogro da Jéssica precisa de um lugar confortável. O senhor entende, né? É só temporário." Temporário. Tudo era temporário. Mas a humilhação era permanente. "Tá bom." Falei baixinho. "Vou descansar então." Entrei naquele quartinho apertado, fechei a porta, sentei na cama que rangia a cada movimento e chorei. Chorei pela primeira vez em anos. Chorei pela Carmen, que não estava ali para me defender. Chorei pelos anos de sacrifício que não valeram nada. Chorei pelo filho que eu perdi sem ele ter morrido. Naquela noite, deitado naquela cama desconfortável, ouvindo barulho de rato na parede, tomei uma decisão. Não ia mais aceitar aquilo. Não ia mais ser capacho. Não ia mais deixar pisarem em mim. Mas também não ia fazer escândalo, não ia brigar, não ia gritar. Ia fazer algo muito mais eficiente. Ia agir. Nos dias seguintes, continuei minha rotina normal. Levantava cedo, trabalhava, voltava de noite, ia direto pro meu quartinho. Mal conversava com Rodrigo e Jéssica. Eles nem perceberam a mudança, porque na verdade nunca ligaram mesmo. Uma semana depois da minha alta, recebi a visita do seu Valdir. Ele chegou num sábado de manhã, com 2 malas grandes. Jéssica recebeu ele na porta feito rei. "Pai, que bom que chegou. Vem, sua suíte tá pronta." Suíte. Meu quarto tinha virado suíte do meu ex-sogro. Seu Valdir passou por mim na sala, me cumprimentou com um aceno de cabeça e foi direto pro quarto. Não perguntou como eu estava. Não agradeceu por estar na minha casa. Nada. Naquela tarde, enquanto eles jantavam na sala conversando e rindo, eu fiquei no meu quartinho comendo um sanduíche que tinha feito. Foi quando peguei meu celular e fiz uma ligação que mudaria tudo. "Alô, Dr. Firmino. Aqui é Sebastião Gomes. Lembra de mim?" Dr. Firmino era meu advogado, tinha cuidado de toda a documentação da casa quando eu comprei o terreno e depois quando finalmente quitei. "Sebastião, claro que lembro. Como vai?" "Vou bem. Olha, preciso conversar com o senhor sobre um assunto importante. Pode ser segunda-feira no seu escritório?" "Pode sim. Que hora serve para você?" 8 da manhã. "Combinado. Algum problema?" "Não, senhor. Só preciso resolver umas coisas." Desliguei o telefone, deitei na cama
E pela primeira vez em semanas consegui dormir tranquilo, porque agora eu tinha um plano. Segunda-feira de manhã saí cedo de casa falando que ia para a obra. Mas fui direto no escritório do Dr. Firmino, num prédio comercial antigo no centro de Goiânia. Ele me recebeu com café e aquele jeito sério de quem sabe que a conversa é importante. Então, Sebastião, me conta o que está acontecendo. Contei tudo. Desde a chegada da Jéssica, as mudanças na casa, o desrespeito, a minha internação, o quarto depósito. Falei sem emoção. Apenas fatos. Dr. Firmino escutou tudo balançando a cabeça. Que situação difícil, meu amigo. E o que você quer fazer? Quero vender a casa. Ele se inclinou na cadeira. Tem certeza disso? É uma decisão grande. Tenho certeza absoluta, mas quero fazer rápido e sem eles saberem até estar tudo pronto. Bom, vamos analisar a situação legal. A casa tá no seu nome? Só no meu. Comprei antes do Rodrigo nascer, terminou de pagar faz 3 anos. Seu filho tem algum direito sobre ela? Ele contribuiu financeiramente? Nada. Ele mora de favor. Nunca pagou prestação, nunca pagou IPTU, nada. Só racha conta de luz e água. Então, juridicamente, você tá livre para vender quando quiser. A casa é seu patrimônio exclusivo. Você não precisa de autorização de ninguém. Quanto tempo leva para vender? Se a gente colocar num preço bom, pode ser rápido. 2, 3 semanas para achar comprador. Mais uns 15 dias para documentação. Então faz isso. Coloca num preço que venda rápido. Eu não ligo de perder um pouco se for para sair logo. E seu filho? Você não vai avisar ele antes? Não. Ele vai saber quando os novos donos aparecerem na porta. Dr. Firmino me olhou por um longo momento. Sebastião, só quero ter certeza que você pensou bem nisso. Depois que vender, não tem volta. Eu pensei. Pensei cada segundo dos últimos dias. Eles me tiraram do meu quarto enquanto eu estava no hospital, doutor. Me enfiaram num depósito. Me tratam pior do que tratariam um cachorro. Então sim, eu tenho certeza. Ele suspirou e abriu uma pasta. Então vamos aos papéis. Preciso que você assine aqui, aqui e aqui. Assinei tudo. Cada assinatura era uma libertação. Quando terminei, Dr. Firmino apertou minha mão. Vou começar hoje mesmo. Coloco anúncio, falo com imobiliária, movimentar isso rápido. Obrigado, doutor. E você, tem para onde ir? Tenho. E eu tinha mesmo. O que ninguém sabia, nem mesmo o Rodrigo, é que 5 anos atrás eu tinha comprado um apartamento pequeno. Foi numa época que o negócio estava muito bem, consegui juntar uma grana boa. Comprei à vista um apartamento simples de 45 metros quadrados num prédio popular do outro lado da cidade. Na época, pensei em alugar para ter uma renda extra, mas algo me fez segurar. Deixei fechado, pagando só o condomínio barato, guardado como um segredo. Nunca contei para o Rodrigo porque achava que não era necessário. Aquele apartamento era minha válvula de escape. Nos dias mais difíceis, quando a convivência ficava insuportável, eu ia até lá. Ficava algumas horas sozinho, em paz, planejando reformas pequenas, imaginando como seria morar ali. Era meu refúgio secreto, e agora ia ser minha salvação. Saí do escritório do Dr. Firmino e fui direto para lá. Abri a porta, entrei, olhei em volta. Estava empoeirado, precisava de limpeza, mas era meu. Completamente meu. Sentei no chão da sala vazia e finalmente permiti sentir alívio. Passei o dia inteiro lá limpando, planejando, organizando. Comprei alguns móveis básicos numa loja de usados perto. Nada chique, mas funcional. Uma cama, um guarda-roupa, uma mesinha, 2 cadeiras, alguns utensílios de cozinha. Aos poucos, aquele espaço foi ganhando vida. Em casa, continuei agindo como se nada estivesse acontecendo. Saía cedo, voltava tarde, evitava contato. Seu Valdir se instalou no que era meu quarto e começou a agir como dono. Mudou a disposição dos móveis, colocou TV nova, ficava gritando no telefone fechando negócios. Jéssica vivia grude nele, pedindo opinião sobre tudo, tratando o próprio pai melhor do que tratava o marido. Rodrigo estava cada vez mais distante de mim. Chegava em casa,
Ia direto pro quarto. Só saía para comer alguma coisa. Quando a gente cruzava no corredor, mal falava oi. Era como se eu fosse um fantasma na minha própria casa. 3 dias depois da reunião com o Dr. Firmino, ele me ligou empolgado. Sebastião, já apareceu comprador. Um casal jovem. Ele é militar, ela professora. Gente boa, pagamento à vista, querem fechar logo. Interessou? Fecha. Tem certeza? Nem quer negociar o preço? Fecha do jeito que tá. Quanto tempo para finalizar? 1 semana para documentação, mais uns 3 dias para o registro. 10 dias no máximo. Perfeito. Desliguei o telefone com um sorriso. 10 dias. Em 10 dias, tudo mudaria. Comecei discretamente a levar minhas coisas mais importantes pro apartamento. As fotos da Carmen, documentos, algumas roupas, objetos de valor sentimental. Fazia isso de madrugada ou quando não tinha ninguém em casa. Ninguém percebeu. Por que perceberiam? Eu era invisível ali. No trabalho, avisei meus funcionários que ia tirar uns dias de folga. Mas, patrão, o senhor nunca tira folga, disse o Toninho, meu braço direito há 15 anos. Pois agora vou tirar. Vocês dão conta das obras em andamento. Qualquer emergência me liga. A semana passou devagar e rápido ao mesmo tempo. Devagar porque a ansiedade apertava. Rápido porque cada dia me aproximava da liberdade. Rodrigo e Jéssica não perceberam nada diferente em mim. Continuaram me tratando como sempre, com indiferença. Seu Valdir ficava na sala lendo jornal, reclamando de tudo, pedindo que Jéssica fizesse isso e aquilo. Ela corria que nem escrava atrás do pai. Uma tarde ouvi uma conversa entre Jéssica e a mãe dela no telefone. Ela estava na cozinha achando que eu não escutava. Mãe, eu tô cansada. Cuidar do meu pai, do Rodrigo, e ainda ter que aturar o sogro aqui é demais. Mas filha, é temporário. Logo vocês compram o apartamento de vocês e saem daí. Tomara, mãe. Porque eu não aguento mais. O Sebastião fica naquele quartinho dele que nem um rato. É constrangedor quando vem visita e a pessoa pergunta quem dorme lá. Constrangedor. Eu era o constrangedor. 9 dias depois da assinatura com o Dr. Firmino, ele me ligou. Sebastião, tá tudo pronto. Os compradores querem fazer a vistoria amanhã de manhã e já assumem na quinta-feira. Você avisou seu filho? Não. Sebastião, doutor, com todo respeito, a casa é minha. Eu vendo quando e como quiser. Pode confirmar tudo. Tá bom. Amanhã às 9 da manhã eu levo o casal lá. Eu não vou estar, tenho a chave, pode passar aí no escritório pegar. E seu filho vai estar? Provavelmente não. Ele trabalha. Mas se tiver, problema dele. Naquela noite arrumei as últimas coisas. O pouco que restava no quartinho depósito, coloquei em 2 sacolas. De madrugada levei pro apartamento. Quando o sol nasceu na quinta-feira, eu acordei no meu apartamento, na minha cama, no meu espaço. Livre. Desliguei o celular. Não queria ser perturbado. Sabia que em algumas horas o inferno ia quebrar lá na casa, mas eu estaria longe, em paz. Fiz um café tranquilo, sentei na minha varandinha pequena e esperei. A ligação do Dr. Firmino veio ao meio-dia. Liguei o celular só para atender ele. E aí, doutor? Sebastião deu o maior rolo. Seu filho estava em casa porque tinha folgado do serviço. Quando eu cheguei com o casal e expliquei que eles eram os novos proprietários, ele quase teve um treco. Imagino. Ele tá tentando te ligar desesperadamente. A esposa tá chorando, o sogro tá gritando. Foi uma cena. A casa tá em nome de quem agora? Do casal. Tudo registrado, pago, escriturado. Legalmente, seu filho precisa desocupar imediatamente. Ótimo. Obrigado pelo trabalho, doutor. Sebastião, só uma coisa. Como pai, você tem certeza disso? Doutor, eles me puseram num depósito enquanto eu estava no hospital recuperando de quase morrer. Eu tenho certeza. Desliguei e desliguei o celular de novo. Fiquei ali na varanda, olhando a cidade, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Paz. O celular ficou desligado o dia inteiro. Eu sabia que tinha mensagens, ligações perdidas, talvez até ameaças, mas não me importava. Pela primeira vez em anos eu tinha feito algo por mim. Não pelo Rodrigo, não pela família, não por obrigação. Por mim.
À noite, finalmente liguei o celular. 37 ligações perdidas do Rodrigo. 15 mensagens dele. 8 ligações da Jéssica. Até seu Valdir tinha tentado me ligar. Abri as mensagens do Rodrigo. As primeiras eram raiva pura. Pai, que loucura é essa? Você não pode vender a casa. Pai, atende o telefone. Pai, você tá louco? A gente mora aqui. Depois vieram as desesperadas. Pai, por favor, vamos conversar. Pai, onde você tá? Tô preocupado. Pai, eu preciso falar com você, é urgente. E finalmente a última. Pai, eu sei que errei. Por favor, me dá uma chance de consertar. Mas era tarde. Tarde demais. Respondi apenas uma mensagem, curta e grossa. A casa era minha. Vocês me trataram como lixo. Agora virem-se sozinhos. Não me procurem. Bloqueei o número dele. Bloqueei da Jéssica. Bloqueei do seu Valdir. Bloqueei todos. Nos dias seguintes foquei em mim. Arrumei o apartamento, comprei algumas plantas, deixei tudo do meu jeito. Voltei no médico, que ficou impressionado. Seu Sebastião, sua pressão normalizou. O que o senhor fez? Tirei o estresse da minha vida, doutor. Voltei a trabalhar com outro ânimo. Comecei a aceitar só os serviços que eu queria, nos horários que me convinha. Tinha dinheiro guardado da venda da casa, não precisava me matar de trabalhar. Comecei a frequentar uma igreja perto do apartamento. Conheci gente nova, fiz amizades. Tinha uma senhora, Dona Aparecida, viúva como eu, que fazia um bolo de fubá que me lembrava o da Carmen. A gente começou a conversar depois das missas. Um mês depois da venda da casa, recebi uma ligação de número desconhecido. Atendi sem pensar. Alô? Sebastião, aqui é Valdir. Ia desligar, mas a curiosidade falou mais alto. O que quer? Olha, eu sei que houve desentendimentos, mas vamos ser adultos. Você não pode ter deixado seu filho na rua. Não deixei ninguém na rua. Deixei eles se virarem sozinhos, que nem eu me virei a vida inteira. Mas são sua família. Família me respeita, seu Valdir. Família não me enfia num depósito. O senhor que tem 3 casas, por que não abrigou eles? Silêncio do outro lado. É diferente. Não, não é diferente. Vocês acharam que eu era trouxa, que ia aceitar tudo quieto. Erraram. Sebastião, seja razoável. O Rodrigo é seu único filho. E eu era o único pai dele. Mas isso não impediu ele de me tratar feito lixo. Desliguei. 2 semanas depois, Rodrigo apareceu no meu trabalho. Não sei como descobriu onde eu estava, mas chegou numa obra que eu estava supervisionando. Estava diferente. Mais magro, barba por fazer, olheiras fundas. Pai, precisamos conversar. Parei o que estava fazendo. Mandei os funcionários tirarem intervalo e olhei para ele. Fala. Pai, eu sei que estraguei tudo. Eu sei que te tratei mal, que fui um filho horrível. A Jéssica me manipulou, mas isso não é desculpa. Eu tomei as decisões. Eu deixei ela te tratar daquele jeito. Você deixou. Concordei. Pai, eu tô perdido. A Jéssica pediu divórcio. Falou que casou comigo achando que eu ia dar a ela um padrão de vida, e eu não tô conseguindo. Tô morando num quarto alugado minúsculo. Tô pagando pensão pra ela porque o advogado dela conseguiu arrancar isso de mim. Meu salário mal dá. Escutei tudo sem expressão. E você veio aqui pra quê? Pedir dinheiro? Não. Vim pedir perdão. Vim dizer que aprendi a lição da pior forma possível. O senhor me deu tudo e eu joguei tudo fora. É verdade. Você jogou. O senhor pode me perdoar. Olhei para o meu filho, aquele homem de 32 anos parado na minha frente, quebrado, humilhado pela vida. Senti pena? Senti. Mas perdoar? Rodrigo, eu passei 32 anos construindo uma vida para você. Trabalhei que nem condenado, me sacrifiquei de todo jeito possível. Sua mãe morreu me fazendo prometer que eu ia cuidar de você. E eu cumpri. Mas você, na primeira oportunidade que teve, me jogou fora. Me enfiou num depósito. Me tratou pior que um estranho. Eu sei, pai, eu sei. Então você sabe que algumas coisas não têm perdão fácil. Eu tô disposto a fazer o que for preciso para reconquistar sua confiança. Não quero que faça nada, Rodrigo. Quero que você aprenda a viver sozinho.
Aprenda o que é pagar conta, passar necessidade, ser humilhado. Aprenda o que eu passei a vida inteira. Mas o Senhor vai me dar uma chance? Talvez. Um dia. Mas não agora. Agora você vai se virar sozinho. Vai aprender a ser homem de verdade. Ele saiu dali chorando. Eu voltei para o trabalho com o coração apertado, mas firme na decisão. Os meses passaram. Continuei minha vida nova. O apartamento virou meu lar de verdade. Dona Aparecida e eu ficamos amigos próximos. Ela cozinhava para mim às vezes. Eu consertava coisas na casa dela. Nada romântico, só companheirismo. Rodrigo tentou contato mais algumas vezes. Mensagens curtas, pedindo para conversar. Eu respondia educado, mas distante. Ainda não, filho, ainda não. 6 meses depois da venda da casa, recebi uma mensagem diferente dele. Pai, não tô pedindo nada. Só quero que saiba que consegui um emprego melhor. Tô pagando minhas contas. Aprendi a cozinhar, lavar, passar. Tô virando gente. Obrigado pela lição. Aquela mensagem me tocou. Pela primeira vez não era autopiedade. Era crescimento real. Mas ainda não respondi. Mais 3 meses se passaram. 1 ano completo desde que vendi a casa. Minha vida estava estável, tranquila. Trabalhava o suficiente para viver bem, tinha amigos, tinha paz. Não tinha luxo, mas tinha dignidade. E isso valia mais que qualquer mansão. Foi quando Rodrigo apareceu de novo no meu trabalho. Dessa vez diferente. Barbeado, limpo. Foi quando Rodrigo apareceu de novo no meu trabalho. Dessa vez diferente. Barbeado, limpo, roupa simples, mas bem cuidada. Os olhos ainda tinham tristeza, mas também tinha algo novo. Humildade verdadeira. Pai, sei que o senhor não quer falar comigo, mas preciso te mostrar uma coisa. Não disse nada, só esperei. Ele tirou o celular do bolso e me mostrou fotos. Um quartinho simples, mas arrumado. Cama feita, chão limpo, roupa dobrada. É onde eu moro agora. Eu mesmo limpo, cozinho, cuido de tudo. Aprendi a viver com pouco. Mostrou mais fotos. Ele no fogão cozinhando, estendendo roupa no varal, passando camisa. Aprendi tudo isso porque tive que aprender. E cada vez que faço essas coisas, lembro do Senhor fazendo sozinho enquanto eu ficava no quarto ignorando. Guardei o celular dele e olhei nos olhos dele. E o que você quer que eu faça com essas informações? Nada, pai. Só queria que soubesse que eu mudei. Que entendi. Não tô pedindo perdão porque sei que não mereço. Só queria que soubesse. Pela primeira vez em 1 ano, senti meu coração amolecer um pouco. Senta aqui. Apontei para um banco de madeira perto da obra. Ele sentou. Eu sentei do lado. Ficamos em silêncio por um tempo. Rodrigo, você sabe o que mais doeu? O quê, pai? Não foi nem me botar no depósito. Foi ver você virando outra pessoa. Você era um menino bom, carinhoso, respeitador. A Jéssica entrou na sua vida e você mudou completamente. Virou arrogante, frio, egoísta. Eu sei. Ela me fez acreditar que eu merecia mais do que eu tinha. Que o senhor era um peso. Que viver naquela casa era rebaixar a gente. E agora? Agora eu sei que aquela casa era um palácio comparado com onde eu tô. Mas mais que isso, eu sei que o senhor era a única pessoa que realmente se importava comigo de verdade. A Jéssica me largou assim que o dinheiro apertou. Os pais dela sumiram. Meus amigos eram tudo falso. Só o senhor era real. Respirei fundo. Eu não vou te abraçar e dizer que tá tudo bem, porque não tá. Você me machucou de um jeito que ainda não cicatrizou. Eu sei. Mas vou te dizer uma coisa. Eu te amo. Você é meu filho e isso não muda nunca. Mesmo com tudo o que aconteceu. Vi as lágrimas escorrerem no rosto dele. Eu também te amo, pai. E sinto muito. Sinto muito por tudo. Então faz o seguinte. Continua sua vida. Continua crescendo, aprendendo, se tornando um homem de verdade. Daqui 6 meses, se você ainda estiver no mesmo caminho, a gente pode começar a reconstruir alguma coisa. 6 meses? Não quero promessa vazia. Quero ação. Mostra pra mim que mudou de verdade. Ele limpou as lágrimas e assentiu. Pode deixar, pai, vou provar. Levantou e foi embora. Eu fiquei ali sentado pensando se tinha feito a coisa certa.
mas no fundo, sabia que sim. Os 6 meses seguintes foram de reconstrução lenta. Rodrigo me mandava mensagem uma vez por semana. Nada insistente, só atualizações. Consegui uma promoção no trabalho. Aprendi a fazer aquela sua receita de frango com quiabo. Comecei a fazer terapia para lidar com minhas questões. Eu respondia curto. Que bom, filho. Continue assim. Me orgulho disso. Não era a relação calorosa de antes, mas era um começo. No trabalho, decidi diminuir ainda mais o ritmo. Tinha 61 anos agora. O corpo já não era o mesmo. Passei o negócio pro Toninho, que era competente e de confiança. Virei só consultor, trabalhando 3 vezes por semana. O resto do tempo, aproveitava a vida. Viajei para Caldas Novas com Dona Aparecida e um grupo da igreja. Conheci as cachoeiras de Pirenópolis. Fui visitar meus irmãos no interior, coisa que não fazia há anos. Estava vivendo, de verdade, comprando coisas para mim, comendo o que eu queria, indo onde eu queria, sem precisar agradar ninguém, sem precisar me sacrificar. Quando completou 6 meses desde a última conversa com Rodrigo, ele me ligou. Pai, posso te convidar para almoçar? Pode. Marcamos num restaurante simples de comida por quilo. Quando cheguei, ele já estava lá. Levantou para me cumprimentar, estendeu a mão. Apertei a mão dele. Sentamos, pegamos a comida e começamos a conversar. Pai, esses 6 meses foram os mais difíceis e os melhores da minha vida. Por quê? Difíceis porque aprendi na prática o que é viver sozinho. Trabalhar duro. Passar sufoco. Melhores porque finalmente entendi quem eu sou de verdade, sem a influência de ninguém. E quem você é? Um homem tentando ser melhor a cada dia. Tentando ser pelo menos metade do homem que meu pai é. Aquilo me pegou desprevenido. Senti um nó na garganta. Rodrigo, eu nunca quis ser perfeito, só quis ser presente. E foi. O senhor sempre foi. Eu que não valorizei. Comemos conversando sobre coisas aleatórias. Trabalho, notícias, futebol. Nada profundo, mas foi bom. Natural. No final, na hora de pagar, ele insistiu. Deixa eu pagar, pai. É o mínimo. Pode pagar. Ele pagou com um orgulho no olho que eu reconheci. O mesmo orgulho que eu sentia quando conseguia pagar as coisas para os meus pais. Na saída, antes de ir embora, ele disse: Pai, eu sei que a gente ainda tem muito chão pela frente, mas queria dizer que ter o Senhor de volta na minha vida, mesmo que aos poucos, é a melhor coisa que podia acontecer. Para mim também, filho. Dessa vez, quando ele abriu os braços, eu abracei. Não foi um abraço longo, mas foi sincero. Os meses seguintes foram de aproximação gradual. Começamos a almoçar juntos uma vez por mês. Depois passou para 2 vezes. Ele me visitou no apartamento, achou pequeno, mas elogiou como eu tinha deixado aconchegante. Pai, aqui tem mais amor do que aquela casa toda tinha no final. Porque aqui eu tenho paz, filho. E paz vale mais que espaço. Conheci o quartinho onde ele morava. Era realmente simples, mas estava limpo, organizado, com cara de quem cuidava. Tô orgulhoso de você, disse olhando em volta. Sério? Sério. Você aprendeu a andar com as próprias pernas. É tudo que um pai quer pro filho. 1 ano e meio depois de ter vendido a casa, em um domingo de manhã, Rodrigo apareceu no meu apartamento sem avisar. Eu estava tomando café na varanda quando ele tocou a campainha. Abri a porta surpreso. Filho, aconteceu algo? Não, pai, só... Posso entrar? Claro. Ele entrou, foi até a sala e ficou de pé no meio, nervoso. Pai, eu vim fazer uma coisa que devia ter feito há muito tempo. Esperei. Ele se ajoelhou ali no chão da minha sala. Pai, me perdoa. Me perdoa por tudo. Por ter sido um filho horrível. Por ter deixado a Jéssica te tratar mal. Por ter te botado naquele depósito. Por ter te abandonado no hospital. Por ter valorizado gente que não valia nada e desprezado o Senhor, que valia tudo. Me perdoa, pai. As lágrimas dele caíam no chão. Eu me abaixei, coloquei a mão no ombro dele. Levanta, filho. O Senhor me perdoa? Já te perdoei faz tempo. Eu só precisava que você aprendesse a lição. E você aprendeu. Ele me abraçou ali mesmo, ainda de joelhos,
chorando feito criança. Eu abracei de volta, sentindo aquele filho que eu tinha perdido finalmente voltando. Mas deixa claro uma coisa. Falei sério. Eu perdoo, mas não esqueço. Se você voltar a me desrespeitar, se voltar a me tratar mal, eu vou embora de novo e dessa vez não volto. Não vai precisar, pai. Juro por tudo. Aprendi. Levantamos, limpamos as lágrimas e tomamos café juntos. Conversamos por horas. Ele contou que tinha terminado a terapia com grandes avanços, que tinha cortado contato com pessoas tóxicas, que estava focando em ser uma pessoa melhor. E a Jéssica? Perguntei. Casou de novo. Com um empresário rico, já tá grávida, vive postando foto de viagem, de roupa cara, essas coisas. E você? Como se sente? Aliviado. Porque eu sei agora que ela nunca me amou de verdade. Me amou pelo que eu podia dar. E quando não pude mais dar, ela vazou. Isso te fez sofrer? No começo, sim, mas hoje eu agradeço. Porque se ela não tivesse me largado, eu nunca teria acordado para a realidade. Nunca teria mudado. Assenti compreensivo. E sobre mulher? Conheceu alguém? Pai, eu tô focado em mim agora. Não quero relacionamento. Quero primeiro estar bem comigo mesmo, ser alguém que valha a pena. Inteligente. Foi exatamente isso que eu tô fazendo também. Passamos o domingo inteiro juntos. Assistimos futebol, almoçamos uma pizza que pedimos, conversamos sobre tudo. Foi o melhor domingo que eu tinha tido em anos. Quando ele foi embora no fim da tarde, olhei pela janela ele indo embora e agradeci a Deus. Não pela situação perfeita, porque não era, mas pela segunda chance. 2 anos depois de ter vendido a casa, minha vida estava completamente diferente. Tinha 62 anos, aposentado do trabalho pesado, vivendo de forma tranquila com a consultoria e os investimentos que fiz com o dinheiro da venda. Rodrigo e eu tínhamos uma relação boa agora. Não era como antes, nunca seria, mas era saudável. Baseada em respeito mútuo, não em obrigação. Ele me visitava toda semana. A gente almoçava junto, conversava sobre a vida. Ele cresceu profissionalmente, virou coordenador na construtora, ganhava bem. Finalmente estava vivendo com os próprios méritos. Um dia ele chegou no meu apartamento com uma notícia. Pai, consegui comprar um apartamento. Sério? Que ótimo, filho. É pequeno, 2 quartos, mas é meu. Financiamento de 20 anos, mas vou pagar trabalhando honestamente. Tô muito orgulhoso de você. Queria te pedir uma coisa. Fala. Queria que o senhor fosse comigo escolher os móveis. Queria sua opinião, sua presença. Aquilo me emocionou. Claro que vou, filho. Passamos um sábado inteiro em lojas de móveis. Ele pedia minha opinião em tudo. Anotava minhas sugestões, valorizava cada palavra minha. Pai, esse sofá aqui. O que acha? Bonito, mas vê se é confortável. Sofá é para sentar, não só para enfeitar. Ele sorriu. Aprendi isso com o senhor, função antes da beleza. Quando ele finalmente se mudou para o apartamento dele, fez questão que eu fosse um dos primeiros a visitar. Cheguei num sábado de manhã. O prédio era simples, mas bem localizado. O apartamento era pequeno, mas ele tinha decorado com gosto, com simplicidade. E aí, pai, o que achou? Achei que tá parecendo com você. Simples, funcional, honesto. Melhor elogio que podia receber. Ele tinha preparado o almoço. Arroz, feijão, bife e salada. Comida simples, mas bem feita. Você que fez? Eu mesmo. Lembra que te falei que aprendi a cozinhar? Comemos juntos ali na mesinha pequena da cozinha, conversando, rindo. Era paz. Era família de verdade. Depois do almoço, ele me mostrou o segundo quarto. Pai, esse quarto aqui é pro senhor. Como assim? É seu. Quando o senhor quiser vir, quando o senhor quiser ficar, é só chegar. Deixei uma cama boa, um guarda-roupa. É seu espaço. Senti o peito apertar de emoção. Filho, eu tenho meu apartamento. Eu sei, mas queria que soubesse que aqui também é sua casa. De verdade, não de boca para fora como eu fiz antes. De coração. Olhei para aquele quarto, simples, mas arrumado com carinho. Tinha até uma foto minha com a Carmen na mesinha de cabeceira. Onde conseguiu essa foto? Guardei.
Guardei várias coisas da vovó, coisas que a Jéssica queria jogar fora, mas eu escondi. Sabia que um dia ia precisar delas para lembrar de onde eu vim. Abracei meu filho ali mesmo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado não, pai. É o mínimo que posso fazer. Os meses seguintes foram de consolidação da nossa relação. Jantávamos juntos pelo menos 2 vezes por semana. Ora na casa dele, ora na minha. Ele aprendeu minhas receitas. Eu aprendi algumas dele. Viramos amigos, além de pai e filho. Uma noite, durante um jantar na casa dele, tocou o assunto que eu evitava. Pai, posso te perguntar uma coisa? Pode. O senhor se arrepende de ter vendido a casa? Pensei bem antes de responder. Não, nem um pouco. Sério. Rodrigo, aquela casa deixou de ser lar muito antes de eu vender. Virou um campo de batalha onde eu era o inimigo. Vender ela foi me libertar. Mas o senhor perdeu tudo que construiu. Não perdi nada. Aquela casa era tijolo e cimento. O que importa eu trouxe comigo. Minha dignidade, meu respeito próprio, minha paz. Ele ficou em silêncio processando. Pai, posso te contar uma coisa? Eu odeio a Jéssica pelo que ela fez. Mas também agradeço. Por quê? Porque se não fosse aquela situação toda, eu nunca teria aprendido. Ia continuar sendo aquele homem mimado, egoísta, que achava que o mundo girava em torno dele. O senhor vender a casa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não fiz para te ensinar. Fiz para me salvar. Eu sei, mas acabou me salvando também. 3 anos depois da venda da casa, minha vida estava plena. Tinha saúde, tinha paz, tinha um filho que me respeitava de verdade. Tinha amigos, tinha hobbies, tinha propósito. Dona Aparecida e eu continuávamos amigos próximos. Nada romântico tinha acontecido, mas a companhia dela era boa. A gente se entendia, respeitava os espaços um do outro. Um dia ela me convidou para ir na formatura da neta dela. Sebastião, você é praticamente da família. Quero que vá. Fui. Conheci a família dela toda. Gente boa, simples, acolhedora. Durante a festa, uma senhora veio conversar comigo. O senhor é o Sebastião. A Aparecida fala muito do senhor. Fala? Fala. Diz que o senhor é um homem de verdade, trabalhador, honesto, que o senhor é exemplo de superação. Aquilo me tocou. Depois de tudo que passei, alguém me via como exemplo. Na volta da festa, Dona Aparecida e eu conversamos no carro. Sebastião, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. O senhor já pensou em casar de novo? Penso de vez em quando. Mas tenho medo. Medo de quê? De dar errado, de sofrer de novo. Ela ficou quieta um tempo, depois disse: Sabe, eu também tenho medo. Mas às vezes, acho que a vida é curta demais para viver com medo. Olhei para ela. Tinha 63 anos, cabelo grisalho, rugas de quem viveu, mas sorria de um jeito que iluminava. Dona Aparecida, a senhora tá me fazendo uma proposta? Ela riu. Não, Sebastião. Tô só dizendo que às vezes as melhores coisas da vida vêm quando a gente menos espera. Deixei o assunto de lado naquele dia, mas ficou na minha cabeça. Será que eu estava pronto para abrir meu coração de novo? Conversei com Rodrigo sobre isso. Filho, preciso de um conselho. Pode falar, pai. Eu acho que a Dona Aparecida está interessada em mim. E eu também estou interessado nela. Mas tenho medo. Medo de quê? De dar errado. De estragar a amizade. De sofrer. Rodrigo pensou um pouco. Pai, posso te dar a resposta que o Senhor me deu quando eu tinha medo de tentar começar minha vida de novo? Pode. O Senhor me disse: Filho, medo é normal. Mas não pode deixar o medo te paralisar. Aprende com o passado, mas não vive nele. Sorri. Minhas próprias palavras voltando para mim. Tem razão. E pai, a Dona Aparecida é gente boa. Eu conheço ela das vezes que fui te visitar. Ela te trata bem, te respeita. É diferente. É diferente. Concordei. Levou mais 2 meses até eu juntar coragem. Num domingo, depois da missa, convidei Dona Aparecida para tomar um café na padaria. Sentamos numa mesinha no canto. Aparecida, preciso te falar uma coisa. Fala, Sebastião. Eu gosto de você, não só como amiga,
Gosto de verdade. E sei que sou velho, que não sou nenhum galã, que não tenho muito a oferecer. Mas, se você topar, queria tentar construir algo com você. Ela segurou minha mão em cima da mesa. Sebastião, eu também gosto de você. E você tem muito a oferecer. Tem caráter, tem honestidade, tem coração bom. Isso vale mais que qualquer coisa. Então a gente pode tentar? Vamos tentar. Devagar, sem pressa, mas vamos tentar. Foi assim que, aos 63 anos, eu comecei um novo relacionamento. Diferente de tudo que já vivi. Maduro, respeitoso, sem pressa. Aparecida não morava comigo, cada um tinha seu espaço. Mas jantávamos juntos, íamos na igreja juntos, viajávamos juntos. Rodrigo adorou quando contei para ele. Pai, tô muito feliz pelo Senhor. Merece ser feliz. Obrigado, filho. E pode trazer ela aqui sempre. Quero que ela se sinta parte da família. 4 anos depois de ter vendido a casa, num domingo de almoço na casa do Rodrigo, ele me chamou para conversar na varanda enquanto a Aparecida ajudava ele a arrumar a mesa. Pai, posso te contar uma coisa? Claro. Encontrei a Jéssica semana passada. Meu corpo ficou tenso. E aí? Ela tá divorciada de novo. O empresário que ela casou largou ela por uma mais nova. Ela tá morando com os pais, dura, tentando arrumar emprego. E o que você sentiu? Pena. Mas uma pena distante, sabe? Não sinto raiva, não sinto dor. Não sinto nada além de pena. Ela falou com você? Falou. Tentou conversar, mas eu fui educado e me despedi rápido. Aquele capítulo da minha vida acabou faz tempo. E os pais dela? Seu Valdir, dona Eliane? Nem sei deles. Depois que me separei da Jéssica, nunca mais tive contato. E não faz falta nenhuma. Coloquei a mão no ombro dele. Você cresceu, filho. Virou um homem de verdade. Aprendi com o melhor. Voltamos para dentro, almoçamos os 3, conversamos, rimos. Olhei em volta daquela mesinha simples, meu filho servindo a comida, Aparecida sorrindo e pensei, isso é família. Não é sobre tamanho da casa, quantidade de dinheiro, ostentação. É sobre respeito, amor verdadeiro, presença. Hoje, 5 anos depois de tudo que aconteceu, posso dizer que sou feliz. Feliz de verdade. Moro no meu apartamento simples que amo. Tenho Aparecida do meu lado, companheira para todas as horas. Tenho Rodrigo, um filho que finalmente entendeu o valor de um pai. Não sou rico, nunca vou ser. Mas tenho paz, tenho saúde, tenho dignidade, e isso não tem preço. Rodrigo me perguntou outro dia, pai, se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Pensei bem, não mudaria nada, porque tudo o que passei, todo o sofrimento, toda a humilhação, me trouxe até aqui. E aqui é um lugar bom. Se você está lendo essa história e está passando por algo parecido, se sua própria família está te desrespeitando, te usando, te humilhando, deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa aceitar. Família que não respeita, não é família. É só gente que mora junto. Não tenha medo de se impor, de colocar limites, de se afastar se necessário. Sua paz mental vale mais que qualquer vínculo de sangue. E outra coisa, nunca é tarde para recomeçar. Eu recomecei aos 58 anos, e foi a melhor decisão da minha vida. Meu nome é Sebastião Gomes, tenho 63 anos, e essa é minha história de como perdi uma casa, mas ganhei minha vida de volta.